Boa noite a todos, final de expediente aqui na obra, e eu resolvi parar aqui para fazer esse vídeo aqui para vocês, falar sobre um assunto muito importante que a gente tem dentro de uma obra. Essa obra que a gente está executando aqui é uma obra hospitalar, uma cozinha industrial, né, na qual nós iniciamos alguns meses atrás. Quando nós iniciamos essa obra, nós tínhamos um cronograma de aproximadamente 10 linhas, e aí eu conversei com o dono da empresa, expliquei para ele, falei, é o seguinte, esse cronograma aqui é muito raso, muito raso pra gente, de fato, performar da melhor forma, fazer um trabalho com qualidade, um serviço com excelência, inclusive uma apresentação mais clara, para o cliente. Onde eu quero chegar? Lá atrás, quando eu iniciei, no ramo da construção civil, quando eu ainda era estagiário, eu sempre tinha a curiosidade e eu sempre fazia uma pergunta, para o meu gestor na época, quando eu tinha iniciado ali na faculdade, quando eu estava iniciando o processo ali de estágio, e eu perguntava para ele da seguinte forma: cara, é o seguinte, quando a gente se forma engenheiro e que eu tô aprendendo, como que é a pegada mesmo ali no dia a dia, como que é a parte de gestão, de cronograma, enfim. E aí os anos se passaram, eu me formei, e aí eu peguei a primeira obra. Quando eu me formei, era 2 prédios, uma obra predial, era 2 torres, térreo, mais 15 pavimentos cada torre contemplava 2 elevadores, tinha piscina, cinema, academia, enfim, uma obra bem complexa. Na nossa carreira, para quem é da área sabe, quando você se forma, você vai batendo cabeça, vai aprendendo. Nesse momento ali, de execução, me faltava algo, primeira obra ali como responsável e tal, então eu fui aprendendo, batendo cabeça, e vai daqui, vai de lá, enfim, o tempo foi passando, depois ramifiquei para outras áreas também, por exemplo, área hospitalar, fui batendo cabeça. Chegou um certo ponto que eu falei, eu preciso criar a minha metodologia. Basicamente, são 3 pilares, O primeiro pilar seria projetos, certo? O segundo, cronograma. O terceiro, planejamento. Eu juntei esses 3 pilares e aí eu fui estudar e aprender uma ferramenta chamada Project, na qual hoje em dia essa ferramenta ela facilita o meu dia a dia e muito. Eu costumo dizer que o Project é a muleta do engenheiro. Inclusive para você até performar e fazer os seus cronogramas, o seu planejamento dentro dessa ferramenta, de fato exige todo aquele processo. Eu costumo dizer, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, são processos, e na engenharia nada mais é do que processos. Primeiro você entra na faculdade, passa pelo processo do estágio, aprende, se forma, começa a executar a obra como responsável técnico ou na parte mesmo ali de execução, e você vai aprendendo. Então eu fui juntando, essas experiências ao longo dos anos, e hoje eu adotei essa metodologia. Eu trabalho com a ferramenta Project. Através do Project, eu consigo fazer todo o cronograma da minha obra, através do Project. Por exemplo, eu lembro que na época, assim que eu me formei, que comecei a conduzir obra, chegava domingo, dava aquela aflição, o que eu vou fazer amanhã, que é segunda? Quais são as atividades que eu vou ter que organizar ali para passar para o mestre de obras, para o encarregado, para a equipe em si? Então, eu tinha essa dificuldade. E os anos foram se passando, então essa metodologia, por exemplo, o Project, e acredito que a maioria deve conhecer, ou até mesmo já deve ter ouvido falar. Por exemplo, quando chega na segunda-feira, eu chamo o mestre de obras, chamo o meu encarregado, e basicamente eu dou um comando no Project, faço um filtro da semana. Por exemplo, de segunda a sexta-feira, quais são as atividades que eu tenho? E aí eu dou esse filtro no Project e automaticamente ele me dá as atividades da semana. Então isso facilita e muito o nosso dia a dia na obra, certo? Outro ponto também, a gente sabe que no decorrer da semana, dos dias, a gente tem os imprevistos, que é o material que não chegou, o fornecedor que não atendeu. Então é normal e natural de algumas atividades atrasarem na obra, E quando a gente tem esse atraso, a gente também consegue dar um comando no Project, no filtro, e a gente consegue extrair as atividades que estão em atraso. Automaticamente você consegue ter as atividades da semana e você consegue fazer um plano de ação para essas atividades. Resumidamente, hoje em dia aqui, inclusive nessa obra em particular, conforme eu mencionei no início do vídeo, quando nós iniciamos essa obra aqui, visando a fluidez da obra, nós ampliamos esse cronograma para 250 linhas aproximadamente. E com isso a obra foi um sucesso. Já estamos chegando na reta final, certo?
E através desse cronograma, do planejamento que nós fizemos, a gente conseguiu performar de uma forma muito clara, né? Inclusive, todas as semanas, nós temos uma reunião aqui junto à diretoria, o cliente que nos contratou, e com isso a gente consegue evidenciar com clareza a porcentagem de cada atividade. Tem um gráfico também que a gente dá um comando no Project, e aí, como essa obra nossa aqui, ela foi faseada em algumas etapas, então cada etapa a gente consegue enxergar com clareza a porcentagem, o avanço de cada atividade, ou seja, de cada etapa, né? E com isso também a gente consegue extrair as informações para fazer a nossa RDO. Nós fazemos diariamente, é um documento de extrema importância, né? Inclusive questão de fiscalização. Ao longo da minha carreira, certo? Eu adotei essa metodologia. Obviamente que tem mais coisas a se falar, inclusive isso vai ficar para um outro vídeo, mas a ideia aqui foi fazer esse vídeo, né? Inclusive para ajudar quem está iniciando agora, né? Muitas das vezes para quem está iniciando as coisas acabam ficando muito confusas, né? Para onde eu vou, como fazer, como me organizar. Em primeiro passo aí, utilizem o Project, uma ferramenta de extrema importância. E como eu sempre falo, o Project, ao meu ver, é a muleta do engenheiro, certo? Ajuda e facilita e muito o dia a dia. Então, pessoal, é o seguinte, se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que se inscreva no canal, ative o sininho aí das notificações, para que sempre que eu postar um vídeo aqui no YouTube, vocês possam acompanhar os vídeos aí na íntegra, beleza? Então, muitas das vezes só precisamos de um direcionamento. E a gente está aqui para poder ajudar e compartilhar aquilo que a gente vem aprendendo ao longo aí da nossa carreira, certo? Cada obra é uma aprendizagem diferente, cada obra algo novo, e aquilo que a gente aprende a gente compartilha aqui com vocês. Tamo junto, um forte abraço e utilizem o Project. Valeu!